Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der ou lhes dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Então, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Que mais aí? Até os demônios creem e estremecem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé o quê? E se cumpriu a escritura ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. O Espírito de Deus que revelou esta palavra. São 66 livros, ele usou mais de 40 coautores, porque o autor principal é o Espírito Santo. Mas se você não pedir ao Espírito Santo que possa pegar tudo que eu vou ministrar agora, e para que esta reflexão nesta noite entre na tua alma, no teu espírito, e produza frutos, eu serei simplesmente aqui alguém que vou dar um estudo, mas que não vai produzir transformação. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Curva a sua fronte e peça ao Senhor agora. Ele está aqui. E fala com o Espírito Santo, o Senhor que inspirou esta palavra, o Senhor que utilizou mais de 40 escritores, use nesta noite também este vaso, pastor Eugênio, em tuas mãos. Você tem de orar, você tem que pedir ao Senhor. Não adianta, eu posso pregar, eu posso falar, mas Deus quer usar nesta noite esta palavra. Diga assim: fala, Deus, eu quero ouvir a tua voz através deste vaso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero conversar com vocês então sobre fé e obras e compartilhar sobre 3 tipos de fé que Tiago fala aqui. Martinho Lutero, o grande reformador, ele teve uma grande dificuldade para poder aceitar o livro de Tiago. Uma dificuldade para Martinho Lutero no início, ele dizia que o livro de Tiago não era um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E por quê? Lutero era um monge agostiniano, um sacerdote católico. Ele viveu dentro de um contexto da religião católica, onde pregava a salvação pelas boas obras. Ele vivia dentro de um contexto onde ele via vendendo as indulgências, onde as pessoas compravam as indulgências. Ele viveu num contexto onde a caridade, as boas obras, fazia-se necessário para que a pessoa conseguisse a purificação. Então ele viveu nesse contexto onde vendia-se as indulgências e as superindulgências. As indulgências você pagava para tirar a alma do purgatório, e as superindulgências é para tirar as almas do purgatório de algum parente seu que já foi. Então, quando ele converte mesmo, lendo Romanos, quando ele aprendeu em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, ele entendeu que a justificação do pecador é pela fé e não pelas obras. Assim, quando ele lê Tiago, ele fala: não tem condições, velho. O tempo todo Tiago vem falando aqui de obras.
Aí depois ele foi entendendo que Tiago estava falando que a fé de Deus, operada em nós pelo Espírito Santo, ela nos leva a praticar as boas obras. Aí ele ficou em paz. Então, quando nós lemos Efésios, diz Efésios 2:8, vós sois salvos pela graça, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém o quê? Se gloria. Quando chega no versículo 10, ele fala assim, olha, Paulo, né, em Efésios 2:10, que nós somos feituras de Deus, feitos por Deus, para viver das boas obras, que desde antes Deus predestinou para que andássemos nelas. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, sobre a fé, e ela fala no capítulo 11, a galeria daqueles homens e mulheres que venceram pela fé. Hebreus diz que é impossível, sem a fé, é impossível o quê? Agradar a Deus. Bom, e Tiago aqui então, ele fala que você tem fé? Então mostra-me as tuas obras. Porque se você disser que tem fé e não tiver obras, a tua fé é morta. Agora eu vou mostrar, através das minhas obras, a minha fé. Então o primeiro tipo de fé que Tiago fala aqui é a fé morta. E que fé morta é esta? É a fé religiosa. Aquela pessoa que nasceu na igreja presbiteriana, batizou desde a infância na igreja presbiteriana, cresceu, professou a fé com 10, 12 anos, a fé na igreja presbiteriana, e aí a pessoa fica na igreja presbiteriana, esta fé religiosa, mas não produz obras. Esta fé, que eu diria, intelectual. Isso acontece com um católico também, com um batista. A pessoa foi criada desde pequena, como eu fui na igreja católica, cheguei a ser coroinha do padre por um tempo, aí eu cresci, criando tudo aquilo que eles me ensinavam. Você está entendendo? É a fé então morta, é a fé religiosa, que alguns articulam a fé natural. O hindu tem, o muçulmano tem, o espírita tem, o católico tem, o presbiteriano, meu Deus do céu, tem demais, principalmente quando chega naquelas doutrinas, a justificação pela fé, a adoção, predestinação, chega a babar. Mas quando você vai ver a pessoa, não tem obras, não produz transformação, esta fé intelectual. Pessoa sabe tudo, crê. Olha o que Tiago fala aqui. O que adianta chegar na igreja alguém bem vestida, aquela pessoa bem vestida, arrumada, de preferência se a igreja tiver um pátio bem grande e aquele estacionamento bem grandão, e a pessoa chegar com aquele carrão assim, sabe, de 500 mil, você fala assim, vem cá, que prazer, senta aqui. Aí chega um camarada com uma bicicletinha, lá da época Calói, aí você fala assim, senta lá atrás. É a fé que é religiosa, eu estou no meio da religião, mas eu faço acepção de pessoas e Deus não faz. Aí eu quero chamar a atenção com muito carinho de cada um de nós que está aqui. Quando a gente sai daqui para tomar o café lá, aí eu junto ali com algumas pessoas, você também junta, aí chegou alguém aqui, visitante, o visitante fica olhando, olhando, olhando. Então a gente tem que despertar quanto a isso. É a fé morta, é a fé religiosa, é a fé que está aqui, mas ela não produz efeitos. Aqui fala também que de repente tem um irmão que está passando nessa cidade. Aí você fala assim, pode deixar, meu irmão, vou orar para você, vou jejuar no monte. Esta fé é a fé religiosa, é a fé morta. É isso que Tiago está falando aqui.
Porque a fé da Bíblia, a fé que foi gerada em mim e você, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, produz em nós mudança. Esta fé religiosa, esta fé aprendida, esta fé que eu volto a repetir, lá os muçulmanos têm, os hindus têm, que adoram mais de 300 mil deuses, os africanos mais de 1.800 deuses. Gilberto Gil canta uma música, e eu cantava antigamente lá em Salinas com a turminha, anda com fé eu vou, que a fé não costuma, todo mundo tem fé, não é? Esta fé aqui que ele está dizendo, é uma fé que não tem obras, é aquela pessoa que está dentro da igreja, canta maravilhoso, vem na igreja e senta e ouve tudo atentamente, mas no dia a dia, no trabalho, na escola, no recesso íntimo da casa, tem outra cara, é outra pessoa. Aquela pessoa que expressa, confessa a fé, tem até uma carteirinha de membro, uma carteirinha bonitinha assim, tipo um cartão de crédito, que você faz assim, tem o rosto da pessoa, e se você fizer assim, igreja presbiteriana, uma coisa mais linda, mas não produz mudança. Tem muito, conhece muito, mas não tem a prática, a praxis. Por isso que Tiago vem dizendo, se você tem fé, então me mostra as tuas obras, vai, me mostra aí. E nós precisamos definir uma coisa aqui, irmãos, é diferente obras e frutos. Quando a gente abre João capítulo 15, o Senhor fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o quê? O agricultor, e vós sois os ramos. Então, o que Jesus está dizendo é que nós como varas, como ramos, e isso foi graça dele, isso foi obra do Espírito Santo, nós fomos enxertados na videira verdadeira. O pai é o agricultor. E como nós fomos enxertados nesta árvore, na videira verdadeira, a seiva passa do Senhor para nós. Então fruto, ou frutos, é aquilo que Deus faz em nós. Por isso que ele diz assim, olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos o quê? Eu que vos escolhi, para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto o quê? Permaneça. Então, quando fala de obras e frutos, o fruto é aquilo que Deus faz em mim e faz em você. E o que Deus fez em mim e em você? Ele derramou em nós como a árvore, como esta videira, a seiva, é o fruto de arrependimento, é quando eu falo que eu tenho fé em Deus, e esta fé que eu tenho em Deus, quando eu vou na palavra, eu tenho mudança de vida e mudança radical, é isso que é fruto, e é por isso que ele diz, que eu vos chamei e vos designei para que vades e deis fruto, por isso que ele diz que o Pai, ele é o agricultor, mas ele diz que ele já colocou o martelo aonde? O martelo no machado, ao pé da raiz. Quem não dá fruto, é cortado e que mais? Lançado fora. Nessa noite, tomara, que assim como esta palavra impactou a minha vida, já gravei, já coloquei, já preguei ela aqui, mas eu gostaria que nesta noite o Espírito Santo, tomara que o Espírito Santo pegue esta palavra e que você saia daqui pensando o seguinte, meu Deus, será que a minha fé não é uma fé morta? Eu vou na igreja, mas lá no trabalho, a maneira, eu converso a mesma coisa das pessoas que não têm Deus. A minha convivência com meu esposo ou com minha esposa não tem mudança. Porque veja bem, a fé que tem, a fé bíblica, a fé de Deus, é uma fé viva. E é por isso que nós andamos pela fé que foi gerada em nós. E é por isso quando a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 7, que nós não andamos
por vista, andamos por fé. Que fé é esta? É a fé da Bíblia, porque a fé da religião, a fé intelectual, esta fé apenas aqui, olha, do intelecto, esta fé não produz mudança. E o nosso país, o nosso Brasil, a quantidade de igrejas, você tropeça hoje em crentes. É o que eu falei domingo passado, foi na semana aqui, um grupo de religiosos do Congresso, foi domingo, né? Deputados federais que professam a fé, roubando, alguém filma e ele colocando na cueca o dinheiro, e ainda faz uma oração depois, muito obrigado Deus por ter roubado, né? Ele não falou roubado não, mas muito obrigado Deus. Esta é a fé morta. Agora, tem outro tipo de fé aqui. Olha para você ver aí Tiago. Tiago é forte, viu? Olha o povo lá dizendo. Olha o que Tiago diz aí. O versículo aí 19. Vamos todos juntos? Crês tu que Deus é um só, o que é? 19. Vamos todos juntos? Crês tu que Deus é um só, fazes? Até os demônios creem. E que mais? Meus irmãos, esta fé aqui é uma fé emotiva, é uma fé emocionalista. Olha para vocês verem, diz aqui que os demônios, essa fé segunda aqui é a fé dos demônios, é a fé do Satanás. Então tem gente que crê em Deus, você vai fazer uma cirurgia, aí você descobriu lá que o médico que vai fazer a cirurgia sua, tirar lá a pedra dos rins, é um ateu. Aí você tem outro lá, que diz que é um crente, mas uns 4 ou 5 já morreram na mão dele. Mas aquele ateu, médico famoso, aí você fala assim, não, eu vou pela fé naquele crente lá. Irmão, crê em Deus, até o capeta crê. Então esta fé. E outra coisa, eu vou falar para vocês aqui, vocês sabiam, eu vou falar algumas coisas aqui, e está dentro da teologia nossa sistemática, calvinista, a gente tem uma mania de falar assim, o diabo é o inimigo de Deus. Você sabia que o diabo não é inimigo de Deus? Você sabia que o diabo, ele é inimigo da igreja, ele é inimigo meu e seu, ele é opositor. Sabe por quê? Eu vi um desenho, onde tem lá Jesus e o diabo numa quebra de braço. Você está entendendo? Que loucura. Muitos crentes, e quem sabe você pensa, que o diabo é um Deus que concorre com Deus. Irmão, o diabo é anjo. Por isso que Deus é o único Senhor. Por isso que Deus não tem inimigo que é diabo. O diabo, ele é opositor da igreja, ele é inimigo da igreja, ele é meu inimigo e teu inimigo, mas ele foi vencido na cruz do Calvário, e a Bíblia diz em Colossenses, que Jesus Cristo, que é Deus, venceu sobre Satanás, sobre os principados, potestados, os tronos, toda aquela renca de hierarquia de anjos, e os expôs à ignomínia, e nos deu a vitória. Nós somos vitoriosos sobre ele, e nós temos de resistir em nome de Jesus, mas nós precisamos aprender que o diabo, ele está nivelado, meu irmão, cá embaixo, ele é anjo. Todas as vezes que nós vamos para a Bíblia fala, quando Deus tinha de tratar com o diabo, ele mandava Miguel ou Gabriel, porque o diabo é um anjo. O diabo não é Deus, irmãos. E parece que até alguns teólogos que empolgam, né, não é tão exegeticamente falando, não é certo, mas ele empolgou com Jesus, como eu preguei a semana passada, que quando o diabo chega para Jesus e fala assim, olha, se tu és o Filho de Deus, vai, atira daqui. E quando ele oferece para Jesus os tronos, as glórias do mundo, alguns teólogos dizem que porque ele ficou empolgado. Quando o texto lá de 1 João fala que o mundo jaz, mas só que o acontecimento foi bem antes, e depois João escreve sobre que este mundo jaz no maligno. Mas é preciso saber isso. Outra coisa, você sabia que o diabo adora a Deus?
Sabia disso? Porque eu quero argumentar aqui, meus irmãos, é que muitas vezes empolgamos, chegamos na igreja, cantamos, o nosso Deus é soberano. Meu irmão, a gente pode fazer a coreografia mais linda, a gente pode chorar, a gente pode derramar as lágrimas, como aconteceu lá no Velho Testamento, quando diz que os sacerdotes derramavam lágrimas, que banhavam o chão. O diabo diz que ele crê em Deus e ele estremece. E a ideia de estremecer é que as emoções de Satanás, elas são balanceadas. E a Bíblia diz, depois você consulta, em Jó, quando diz que os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, o diabo foi para prestar culto a Deus. Outro texto, quando Jesus chegou em Lucas, em Gadara, e olha que o diabo, ele crê no inferno. E ele crê no juízo final. Quando Jesus chega em Gadara, lá está um homem possesso, com uma legião de demônios. E lá eles adoram a Cristo. O que é adorar? É reconhecer a grandeza, o poder, a autoridade, a soberania. E o diabo adora. Então essa ideia de a gente ficar assim preocupado, olha aquele povo lá fala de Jesus, fala de Deus, mas tem heresia comendo por conta naquela comunidade. Por isso precisamos de avaliar, porque quem sabe a nossa fé é uma fé apenas das emoções, nós emocionamos, mas não produz transformação, não tem obras, a minha vida é a mesma coisa. Eu me lembro, e lá em casa está as filmagens, quando um tempo tivemos algumas experiências aqui na igreja, onde algumas pessoas caíam, umas caíam pelo poder do Espírito Santo, mas outras caíam pela carnalidade viva, outros caíam por brincadeira, e tinha naquela época uma irmãzinha que ela caía, e eu comecei a ficar de butuca, porque eu pedi a Deus, Deus me dê discernimento. Mas penso a mulher que caía, mas penso a mulher ruim para o marido, terrível dentro de casa. Vocês não estão entendendo? Deus não está preocupado se você cai, se você não cai. Pastor, o senhor crê que Deus pode derrubar alguém pelo Espírito Santo? Vixe, demais. Eu tive essa experiência. E aquela mulher me inquietou naquela vez. Me inquietou. Outra pessoa que me inquietou na época foi um rapaz que chegou para a igreja, todo domingo ele caía. Todo domingo ele caía. Naquela noite ele caiu e deu um corte, parece que deu 28 pontos. Eu falei, isto não é do Espírito. E não duvido que o Espírito Santo de Deus pode derrubar, ele é poderoso. Quem sou eu? Mas só que cai, derruba, fica em pé, cai no chão, isso não revela nada. Porque a fé bíblica é uma fé, irmãos, que nós adquirimos pelo poder do Espírito Santo. É Ele que nos transforma, é Ele que faz-nos nova criatura, é Ele, conforme Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Você quer que a sua fé aumente? Você quer crescer? Você quer ser uma pessoa que se aproxima cada vez mais de Deus? Leia a palavra. O vidente do Apocalipse, quando ele tem aquela visão, e ele dizia que ele pegou aquele livro, e aquele livro ele comeu, e quando ele comeu aquele livro era doce, mas depois amargava, porque mexia com as emoções, dividia a medula, a alma, o espírito, e produzia nele arrependimento. Esta fé é chamada fé emocionalista. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não podemos chorar, pular, quebrantar, cair, se Deus assim... Nós somos seres volitivos. Mas o perigoso é aqueles que só vão razão. O maior teólogo brasileiro é ateu, Leonardo Boff. E conhece Bíblia, e foi o maior que falou sobre a teologia da libertação. É ateu. Jô Soares
é um cara que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Apocalipse a Gênesis. É a fé morta, não produz transformação. Era a fé que eu tinha. Se você diz que tem fé, mas você tem fé, mas você tem os seus ídolos, as suas imagens de escultura, você adora outras divindades, é uma fé morta, porque a fé viva, esta fé que nos leva a emocionar também, sim, produz efeitos. Eu mudo de vida, eu tenho uma vida transformada, porque o dia que o Evangelho entrou no meu coração, eu passei a ser uma nova criatura. Irmãos, pasmem, os demônios creem. Sabe o que os demônios falaram lá para Jesus? Vieste, ó Filho do Altíssimo, nos atormentar antes do tempo. Tem gente que é religiosa e não crê no arrebatamento. O diabo confessa e fala, e sabe, e crê no inferno. Tem crente que não crê no inferno. Então, meu irmão, você quer ver um cidadão não, você quer ver um ser que tem fé, mas fé mesmo chama demônio, os demônios, Satanás tem fé. E tem uma coisa, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas só que tem uma coisa, o diabo, Jesus não morreu na cruz por ele. Jesus não morreu na cruz por anjos caídos. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele se entregou por nós, ele derramou aquele sangue precioso e ele nos atraiu, quando ele foi erguido naquele madeiro, ele nos atraiu para si, e no tempo certo, ele me converteu e te converteu, e nos fez novas criaturas, e aqui estamos, e esta fé que nós temos, é uma fé imbatível, que nada pode tirar da minha vida e nem da sua vida. Fala comigo assim, fé e obras. Terceiro e último, então, tipo de fé. O Tiago aqui fala, olha, tu tens fé, então mostra-me as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé. É bom lembrar aqui, quando fala de Abraão, primeiramente Abraão creu. E depois que Abraão creu, nós vimos Abraão então levando Isaque para o Monte Moriá para ser sacrificado. Com a fé que ele tinha, ele mostrou as suas obras. Com a fé que ele tinha, ele foi justificado, ele foi declarado, foi imputado em Abraão a justiça de Deus. Isso tudo, meus irmãos, quem faz em nós é o Espírito Santo de Deus, é a última fé, é a fé que salva, é a fé bíblica, é a fé que tem aqui, olha, na Bíblia Sagrada. É uma fé que quando nós experimentamos, quando nós somos tocados e nos tornamos novas criaturas, nos leva a reconhecer o nosso estado de miseráveis pecadores. Olha para você ver, a fé morta não me traz arrependimento. Tem muita gente da igreja vivendo uma vida no pecado, senta no banco da igreja, ouve os cânticos, ouve a pregação, mas que lindo, que pregação maravilhosa, mas não muda, porque é uma fé morta. Tem outros que fazem boas obras, pensando que as boas obras vão dar a dignidade da salvação. A salvação é de graça. Efésios capítulo 2, eu repito, versículo 8, vós sois salvos pela graça, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém o quê? Se gloria. A salvação não é porque eu tenho méritos. Alguém me fez uma pergunta essa semana, no discipulado nosso lá em casa, nós tratamos deste tema e vamos continuar, toda terça-feira, e ela me perguntou, a pessoa assim, ô pastor, mas não é preciso eu fazer obras? Eu falei, sim, mas nós não podemos fazer obras como meio de adquirir salvação,
de adquirir bênçãos, querer comprar Deus. Entende? Nós fazemos as obras como consequência de um milagre que foi feito na minha vida e na sua vida. E é aquilo que o apóstolo Paulo fala: ai de mim, pesa sobre mim o pregar o quê? O evangelho. Então, quando se fala de obras aqui, fala também da pregação da palavra, de você entregar a sua oferta, de você entregar o dízimo, de você participar da comunidade, de você estar junto com a comunidade. E vou falar uma coisa aqui, irmão: não adianta. Quem nasceu de novo quer estar perto, quer ter comunhão, quer viver junto na igreja com os irmãos. A pessoa que nasceu de novo, ela tem um prazer de estar na igreja. Sabe como que Deus te vê? E me vê? Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta é a minha posição e a sua posição. E não é por obras. Não é porque eu entreguei dízimo. Eu volto a dizer, o dízimo é uma expressão de que você sabe que a igreja que você congrega lá, que a comunidade tem as necessidades, pagar o ar-condicionado, sustentar o pastor, porque a Bíblia diz que o pastor, o obreiro é digno de ter o sustento, e outras mais coisas. Mas isso não traz salvação, não traz boas obras. E com carinho, não existe purgatório, onde as almas vão ficar ali penando, até que alguém paga uma indulgência. Foi criado até mesmo limbos infantos, que a criança morre e a criança nem vai para o purgatório e nem vai para o inferno. Fica numa região assim, um pouquinho mais frio. Não existe. Vós sois salvos pela graça. Por isso que nesta noite iremos tomar a Santa Ceia. E eu quero convidar você que é de outra igreja, para que você participe conosco. Se você já fez a sua pública profissão de fé, já batizou, você poderá participar da Santa Ceia. Porque a fé que você professa, não é essa fé morta, não é esta fé das boas obras, não é uma fé emocionalista, a fé dos demônios que apenas creem e estremecem, mas não converte, não muda. Mas é uma fé que eu e você cremos, que nós iremos fazer esta Santa Ceia, porque o Senhor Jesus mandou que fizéssemos. E quando nós fazemos aqui, nós estamos proclamando que Ele morreu na cruz por nós. Mas estamos também declarando que Ele ressuscitou dentre os mortos e que Ele um dia virá para buscar a sua igreja. Amém, povo de Deus? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor. Chega aqui, Renato, você não ajuda hoje, está aprendendo?